Olá, o SBT entrevista hoje o presidente da República, Michel Temer. Presidente, obrigado por nos dar essa entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço o seu convite. Presidente, muitos assuntos para falar, o país só fala de Lava Jato, tem a questão da reforma da Previdência que é importantíssima, a reforma trabalhista. Direto ao ponto com o senhor, com uma reação que o ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, defensor da presidente Dilma, teve em relação a uma entrevista que o senhor deu à TV Bandeirantes. Ele diz, presidente, que vai pedir a anulação do impeachment porque o senhor contou um episódio que, no entender dele, mostrou que o Eduardo Cunha teria agido por vingança e com desvio de finalidade. Segundo ele, no relato que o senhor faz, que o Eduardo Cunha liga para o senhor e diz que não aprovaria nenhum pedido de impeachment porque teria 3 votos do PT no Conselho de Ética. E depois, diante da negativa do PT de dar esses 3 votos, o Eduardo Cunha teria aí agido por vingança e aberto um processo de impeachment que, exatamente 1 ano, foi votado pela Câmara dos Deputados. Esse episódio pode anular o impeachment? Olha, evidentemente que penso que não, né? Mas, evidentemente, também eu quero dizer que aí é um plano muito subjetivo do Eduardo Cunha. Num dado momento, ele disse, olha, eu devo eliminar esses pedidos, porque vou ter os 3 votos, o que revelava, digamos assim, o interesse dele em obter esses 3 votos. Talvez fosse até uma mensagem para a obtenção desses 3 votos. No dia seguinte, ele realmente resolveu convocar a imprensa, o PT disse que realmente não votaria nele, né? E ele resolveu convocar a imprensa e decretar o início do pedido de impeachment. Agora, havia muitos pedidos de impeachment, e você sabe que acho que há... Eu não quero entrar num debate, porque é um debate jurídico, é claro, que o debate jurídico ao judiciário compete examinar. Mas o fato é que, você sabe que pelo regimento interno da Câmara, se o presidente da Câmara indeferir um pedido de impedimento, há recurso para o plenário. E você veja, com a margem muito grande, muito significativa de votos que teve o impedimento, evidentemente que se fosse, estou apenas supondo hipótese, se isso acontecesse, iria para o plenário e o plenário iria decretar o início do impedimento. Seja, não creio que haja... Cunha, perdão? Desculpe, independentemente da decisão do Eduardo Cunha, ainda que ela fosse negativa, o alguma. plenário aprovaria o pedido de abertura. O clima era exatamente para levar ao impedimento, né? Não havia clima favorável para isso. Mas a ação do Eduardo Cunha não mostra que ele agiu muito mais por vingança e que deixou em segundo plano crime de responsabilidade, pedalada fiscal, ou seja, aquela tese de que ele preparou um golpe parlamentar para tirar uma presidente impopular e que governava mal o país? Você sabe que, se essa foi a intenção, eu não posso, mais uma vez, são critérios subjetivos, mas se foi essa a intenção, não foi o que decidiu tanto a Câmara dos Deputados como o Senado. Você viu que foi uma coisa, digamos, avassaladora em termos de votação, né? Portanto, se havia uma subjetividade dele nessa direção, não foi o que comandou a decisão do plenário da Câmara e do plenário do Senado. Aliás, é interessante, Kennedy, tanto a condução da Câmara como a condução do Senado, pautados por decisão do Supremo Tribunal Federal. Presidente, o senhor gravou um vídeo na semana passada para rebater um dos delatores, o Márcio Faria. O senhor disse que, de fato, houve um encontro com o Márcio Faria no escritório do senhor em 2010, lá em São Paulo. O Márcio Faria disse que, nesse encontro, teria havido uma discussão sobre um contrato da Petrobras, inclusive citando um percentual de 5% de propina que seria destinado ao PMDB. O senhor nega e diz que isso não aconteceu. No entanto, presidente, pergunto para o senhor não ficou desconfiado que, ao levar um doador de campanha para conversar com o senhor, o Eduardo Cunha, com a presença de um lobista, o João Henriques, eles poderiam estar tentando envolver o senhor num negócio escuso? Olha, em primeiro lugar, você sabe que não foi para contestá-lo, não. Foi para desmenti-lo. O objetivo do vídeo foi exatamente esse. Agora, eu vou dizer a você, Kennedy, esse foi uma das dezenas de empresários que foram levados à minha presença. Você sabe que eu fui presidente do partido durante 15 anos. Na época, eu era até presidente da Câmara dos Deputados e candidato já a vice-presidente da República. Então, muitas vezes, o deputado, o senador, ou quem seja, às vezes até o candidato a governador, dizia, olha, o presidente, o Temer, ele vai colaborar com a campanha, mas quer cumprimentar o presidente do partido. Então, isso aconteceu dezenas de vezes, centenas, aliás, centenas estou exagerando um pouco, mas muitíssimas vezes que empresários foram a mim para me cumprimentar, para fazer colaborações com a campanha. Não houve
nenhuma manifestação em relação a valores, não houve manifestação em relação a contratos. Aliás, até uma coisa curiosa, viu, Kennedy? Ele disse que eu uso um vocabulário, você me conhece há muito tempo, um vocabulário que é um vocabulário muito, digamos, vulgar. Se referiu a um controle sobre a presidente da República. Controle sobre a presidente, coisas que eu não faço nem com pessoas da minha intimidade. Imagina se for fazer, se eu iria fazer com duas pessoas que eu acabei de ver e com quem fiquei 10 minutos. Aliás, eu só soube o nome dele agora. Eu confesso que nunca me preocupei em saber o nome dele e não sabia efetivamente o seu nome, né? Numa das perguntas vetadas pelo juiz Sérgio Moro, o Eduardo Cunha faz uma menção a essa reunião no escritório do senhor. O senhor teme que o Eduardo Cunha, agora preso em Curitiba, possa fazer uma delação e tente envolver o senhor nesse episódio numa linha como o Márcio Faria fez? Não sei. Eu confesso a você que, mais uma vez, nós vamos no plano da subjetividade. Eu não sei o que ele pretende fazer. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: não estou preocupado com o que ele venha fazer. Não é isso, absolutamente. Eu espero que ele seja muito feliz, não é? Espero que ele se justifique em relação a todos os eventuais problemas que tenha tido. Acho que ele foi um deputado, devo dizer, um deputado muito atuante, muito eficiente no exercício da legislatura, mas não sei o que ele vai fazer. Também não tenho que me incomodar com isso. O senhor também já disse, presidente, num outro episódio, aquele do jantar do Jaburu em 2014, que houve um encontro para um pedido de doação. O Marcelo Odebrecht mesmo confirma que o senhor não estava no momento em que se falou de valores, mas depois, e o senhor diz que houve uma doação legal para o PMDB no valor de 11,3 milhões de reais naquela época. No entanto, o José Yunes, que é seu amigo, foi seu assessor especial, deu um depoimento à Procuradoria-Geral da República dizendo que foi usado como mula pelo Padilha para receber supostamente recursos de um doleiro ligado ao Eduardo Cunha. Não há aí sinal de algo errado? Porque como é que o Eliseu Padilha usa o Yunes para receber algo que seria uma doação legal? Olha, eu vou contar a você a história que eu sei. Diga. Porque, evidentemente, você está falando de um jeito, digamos assim, transmitindo palavras acusatórias que os outros fazem, não é verdade? Eu vou dizer o que eu sei a respeito disso. O que eu sei é que o Zé Yunes recebeu um envelope, até supostamente um envelope pardo, pequeno, que foi deixado com a secretária do Zé Yunes. O Zé Yunes nem apanhou esse envelope em mãos, e ele teria dito, como disse efetivamente, que teriam ligado a ele apenas para dizer: olha, são documentos, um envelope de documentos, que não se pode entregar num local, quer se entregar num local que eu possa indicar. E o escritório do Zé Yunes foi indicado por isso. Foi isso que ele declarou, até pelo que sei, no depoimento. Não é? E lá foi entregue por esse cidadão, e logo depois passou alguém em nome desse cidadão e apanhou aquele envelope. Este é o único acontecimento. E no tocante ao jantar, eu quero reiterar a você, pela enésima vez, né, porque o Marcelo Odebrecht disse claramente que ele não falou em valores comigo. Não é? E depois, efetivamente, colaborou com o partido. Aliás, para reproduzir a pergunta anterior, ele e outro número muito grande de empresas privadas, pessoas físicas, fizeram doações para o partido. Esta é a síntese da história desse jantar. Né? Nas suas manifestações, o senhor sempre tem deixado claro isso, que o senhor nunca participou de um pedido de doação irregular, sempre pedindo contribuições legais. Na delação da Odebrecht do José de Carvalho Filho, ele cita que o Padilha fez 32 ligações telefônicas para ele, perto de um período em que teria havido um pagamento de propina. O senhor descarta, presidente, que algum político do PMDB possa ter usado o nome do senhor indevidamente para pedir propina? Mas essa fala que você está dizendo do Padilha, não está dizendo que o Padilha usou meu nome, né? Não, essa fala não diz que o Padilha usou o nome. É que no entender do Ministério Público, o Padilha fez 32 ligações para esse delator num período próximo ao suposto pagamento de propina. Né? E para o Ministério Público isso seria um crime. Deixa eu dizer para você, vamos colocar o pingo no i. Diga. Eu não posso dizer o que A ou B fez em relação a essa matéria. O que havia, naturalmente, eram vários pedidos de colaboração. Evidentemente que não é só do Padilha. Havia dezenas de candidatos a deputados federais, deputados estaduais, senadores, uma porção de gente que fazia contato com os contribuintes. Né? Evidentemente, ao fazerem contato, o que aqueles que contribuíam faziam, diziam: olha, eu não quero dar o dinheiro diretamente, eu quero dar oficialmente pelo partido. Eu volto a dizer, eu era presidente do partido, as verbas vinham oficialmente para o partido e saíam oficialmente. Agora, se o Padilha ligou 30 vezes ou 40 vezes,
Aí eu já não sei dizer. Aí cabe ao Padilha explicar, né? Não saberia dizer. O senhor acha que algum político do Agora, PMDB... duvido até que ele tenha feito isso com objetivo escuso. Isso eu tenho absoluta convicção de que não teria, pelo menos penso, que não teria acontecido. E o senhor descarta que algum político do PMDB possa ter usado o nome do senhor indevidamente? Não descarto. Mas não é só político do PMDB, não. O meu nome é usado por muita gente. Você sabe que muitas vezes no passado eu fui obrigado até a botar gente da Polícia Federal atrás de pessoas que eu nem conhecia e que usavam o meu nome. Até punham muitas vezes um envelope, né, um cartão de visitas, fulano e tal, assessor do vice-presidente Michel Temer. E assim praticavam equívocos, erros, né? E algumas vezes chegava ao meu conhecimento e eu pedia à Polícia Federal muitas vezes para investigar. É igual aquela história de responder com quem tira foto um político, né? Tanta gente pede foto. Claro, imagine se eu vou perguntar o currículo de que vai tirar foto, né? Não existe isso. Presidente, o senhor tem uma imunidade temporária, não vai ser investigado, está na presidência da República, mas ao deixar a presidência, uma eventual investigação a seu respeito pode ir para a primeira instância. O senhor só vai continuar com foro no Supremo se concorrer à reeleição em 2018, ou se for candidato a senador, a deputado, a eventual ministro do futuro governo. Eu pergunto para o senhor tem intenção de disputar as eleições em 2018 ou vai terminar o mandato até o final? Vou terminar o mandato até o final, não tenho nenhuma preocupação. Você vê que você mencionou 2 episódios em que os participantes disseram que não falaram em valores diretamente comigo. Pode ter falado com terceiros, mas não falaram comigo. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, Kennedy. Minha preocupação é trabalhar pelo Brasil. Sabe por quê? A sua entrevista está revelando uma coisa que tomou conta um pouco da cultura política brasileira, que é o Brasil tem que parar porque fulano falou de Beltrano. E eu o que estou negando, e por isso estou dando a entrevista a você, é exatamente para dizer, o Brasil não vai parar. O Brasil tem instituições sólidas, o judiciário está funcionando regularmente, as investigações funcionaram regularmente debaixo dessa Constituição. Separar a Lava Jato dos outros temas que o Brasil tem que discutir. O Executivo e o Legislativo têm que continuar a trabalhar. Há coisas importantíssimas no Brasil, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e veja que até agora não conseguimos falar de coisas importantes para o país. Nós vamos falar já já. Mas tem uma coisa importante. Sim, mas deixa eu dizer uma coisa. Diga, presidente. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro que o Brasil está trabalhando. Por isso que eu estou dando essas entrevistas, exata e precisamente, para revelar, olha aqui, não vamos deixar que uma delação qualquer paralise o país. O Brasil carece de reformas, o Brasil carece de uma mobilização governamental, que é o que nós estamos fazendo. Não, e quando o presidente vem e dá essas respostas, isso é importante com uma satisfação ao país, porque o senhor é um homem público e está aqui com muita gentileza nos recebendo para dar essa entrevista. Tem um assunto importante, presidente, o Supremo vai discutir o fim do foro privilegiado no próprio Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua posição sobre isso? Olha, você sabe que para mim tanto faz. Eu vou contar um episódio a você. Você sabe quando eu era presidente da Câmara, houve um pedido muito acentuado de que eu colocasse em votação um projeto que acabava com o foro privilegiado. Sabe para quê? Porque muitos estavam sendo processados no Supremo e queriam baixar isto para o foro inicial, não é? Qual é a vantagem, digamos, do foro inicial, do primeiro grau? É que você tem 3 instâncias depois. Você tem a segunda instância, a terceira instância e muitas vezes uma 4ª instância, né? Um 4º grau de jurisdição. No caso do Supremo, do foro privilegiado, você só tem uma instância. Se foi condenado ali, não há mais o que fazer. Então é interessante essa questão do foro privilegiado, ela é discutida como se fosse apenas um privilégio, mas muitas vezes, e há os mais variados pensamentos, no sentido de fazer voltar tudo lá para o primeiro grau. Porque no primeiro grau você tem recursos, etc., o que você não tem no Supremo. Então, para mim, tanto faz se há foro privilegiado, se não há foro privilegiado. Eu acho que em qualquer hipótese pode ser benéfico ou prejudicial para aquele eventualmente processado naquele instante. Né? Presidente, a gente está vendo agora que o PSDB, que foi ao TSE pedir a anulação da chapa Dilma Temer, também é acusado de ter tido recurso de caixa 2 na campanha de 2014. Essas delações da Odebrecht, elas reforçam eventualmente uma cassação da chapa Dilma Temer e, ao mesmo tempo, tiram a autoridade moral do PSDB para fazer esse tipo de acusação? Você sabe que eu não vou entrar nesse tópico, viu, Kennedy? Porque você está me pedindo para falar sobre um outro partido. Um partido que é da base de apoio do governo e é uma questão que está no Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho que, respeitosamente, e este é um hábito que nós também perdemos, nós perdemos o hábito da institucionalidade. Se eu dou um palpite agora sobre o que o Tribunal Eleitoral vai decidir, eu estou interferindo numa atividade que não é do Executivo.
é do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos deixar o tribunal sossegadamente, tranquilamente, decidir essa matéria. E o senhor tem aquela tese, os seus advogados, de separação Sim, claro. das contas, né? O senhor acha que essa tese ela continua de pé, continua valendo? É claro, eu espero a decisão, se for julgado improcedente, muito bem, terá sido julgado improcedente. Se não for julgado improcedente, é claro que eu tenho a tese da separação, os meus advogados, né? Tem a tese da separação de contas. O ministro Gilmar Mendes já disse isso, o Eunício Oliveira, presidente do Senado, numa entrevista ao SBT, disse que ainda que eventualmente se casse a chapa Dilma Temer, o senhor continuaria elegível e eles poderiam lançar o nome do senhor numa eleição indireta no Congresso Nacional. Alguém já comentou dessa ideia com o senhor, presidente? Comenta-se isso, né, Kennedy? Mas eu espero continuar até o fim, porque seria mais um tumulto, né, de natureza política no país. Eu não torço por isso e nem cogito disso. Presidente, no meio político, sobretudo na esquerda, há uma ideia de antecipar a eleição presidencial de 2018, todo mundo renunciar, fazer ali eleições gerais, para uma Assembleia Constituinte até também exclusiva, fazer tudo de uma vez. O que o senhor acha disso? Você sabe o que é uma constituinte? Você sabe melhor do que eu. Uma constituinte significa a ruptura com o sistema jurídico atual. Ruptura que quebra com o Estado presente e quer inaugurar um outro Estado. Vamos supor a hipótese de uma constituinte agora convocada. Você há de convir que levaria 2, 3, 4 meses para fazer uma eleição. E certa e seguramente, para fazer toda uma reformulação do Estado brasileiro, ou seja, recriar o Estado brasileiro, você não pode imaginar que alguns poucos se reúnam durante 1 ou 2 semanas e redigam um novo Estado brasileiro. Vai levar 1 ano, 2 anos. Você imaginou o tumulto que isso geraria no nosso sistema? Primeiro ponto. Segundo ponto, é sob esta Constituição democrática, participativa, que trouxe os princípios do liberalismo de um lado e os princípios do socialismo de outro lado, que está havendo uma depuração no nosso país. Eu não sei se a Constituição fosse outra, se nós teríamos a hipótese da Lava Jato. A Lava Jato está agindo com toda tranquilidade, portanto, com as instituições funcionando, exata e precisamente em função desta Constituição. O país está funcionando por causa disso. O que você pode fazer, e os que pregam a necessidade de uma constituinte, no fundo estão pregando a necessidade da modificação dos costumes político-eleitorais, que não envolve uma nova Constituição, nem um novo Estado. Existe, e envolve isto sim, a necessidade de uma reformulação política, uma reforma política no país. Isto será feito. Como será feito, sem participação popular, isto sim pode ser levado adiante. E eleições gerais também é uma quebra dessa institucionalidade que está prevista para o ano que vem acontecer. Claro, no ano que vem nós teremos eleições, vamos levar com tranquilidade isso e não vamos permitir que haja uma ruptura institucional que é muito própria do Brasil. O Brasil é um país curioso, cada 30 anos precisa ter um novo Estado. Pode contar, vou Os contar Estados para Unidos você. têm uma Constituição desde o século XVIII. Olha A gente aqui, quer fazer. Olha aqui, 1891 a 30, 30 a 46, 46 a 64, 64 a 88, 88 a 2017, vem todo mundo e diz, precisamos de um novo Estado brasileiro. Nós precisamos romper esse ciclo histórico. E para isso precisa ter segurança jurídica no país. A Constituinte específica para a reforma política, pode ser ou não? Olha, essa até eu não me oporia, porque ela vai fazer uma reforma política no país. Não sei se é preciso, porque também o que se pretende é dizer o seguinte, olha, precisa, todos aqueles que estão deputados ou senadores não podem participar, ao suposto de que todos que estão são indignos do exercício da tarefa. E eu, com toda permissão, né, eu quero dizer que há gente muito boa no parlamento, gente que pode colaborar, gente que tem colaborado, gente que tem permitido a este governo fazer o que fez nesses 11 meses. Convenhamos, nós demos um salto social nos direitos sociais extraordinários, nós demos um salto na economia. Registro a você, hoje, Banco Central, no mês de fevereiro, 1,3% de a prévia do crescimento do PIB em fevereiro. Né? Em janeiro, igualmente. Nós tínhamos inflação de 10%, agora nós temos inflação de 4,55%, a indicar que no final do ano nós teremos menos de 4,5%. Não é? Nós tínhamos juros Selic, a taxa Selic é altíssima, começando a cair, caindo cada vez mais. Nós tínhamos os juros do cartão de crédito com 480% ao ano. Nós estabelecemos fórmulas pela qual o chamado crédito rotativo, que permite esses juros, perdure por apenas 1 mês. Depois você entra no financiamento normal. Enfim, estou fazendo aqui um brevíssimo apanhado, só para dizer o que foi feito, convenhamos, com o apoio deste Congresso Nacional. Né? No governo Lula e Dilma, a indicação do Procurador-Geral da República obedeceu àquela lista tríplice da ANPR.
a Associação Nacional dos Procuradores da República. O senhor até setembro tem que indicar um novo Procurador-Geral da República. O senhor pretende, presidente, indicar desta lista tríplice ou tem a possibilidade de indicar um nome fora dessa lista? Eu vou esperar a lista, né? Esperar a lista, evidentemente, eu quero seguir a tradição, porque isso não é, há poucos dias eu disse, isso não está na Constituição. Todo mundo diz assim, Temer diz que não vai seguir a lista. Ora, ao invés de dizer, Temer disse uma coisa que é verdade, não está na Constituição, mas a tradição tem sido acompanhar, seguir a lista tríplice. Vou esperar a lista tríplice. Sua tendência, então, é seguir, claro, mas claro. não tem uma decisão final ainda. Claro. Se seguirá Nem posso ter, porque não existe nem decisão da Procuradoria. Quem são os nomes, Isso é uma né? matéria que será tratada por eles, penso eu, em agosto, porque a lista será apresentada até setembro. Né? Presidente, o senhor já negou que tenha havido algum entendimento direto, até por meio de emissários, com os ex-presidentes Fernando Henrique e Lula, para tentar frear a Lava Jato, né? Que de fato é algo, a operação tem mostrado que é impossível freá-la. Mas tem um desejo do senhor de se encontrar com esses ex-presidentes para discutir reforma política? O que o senhor pretende? Mas eu encontro, Kennedy, sabe que esse outro preconceito que existe no Brasil, se você está numa posição, você não pode falar com os outros. Uma coisa curiosa, quando o diálogo é a marca do meu governo. Eu encontro com frequência com o presidente Fernando Henrique, encontrei com o presidente Lula, algumas vezes até, num momento muito pesaroso para a vida dele, né? E encontrarei quantas vezes forem necessárias. Agora, não vou me encontrar para encerrar a Lava Jato. Isso data vênia é uma, me perdoa a expressão, mas é ignorar o nosso sistema institucional. Como é que alguém vai montar um esquema para acabar com aquilo que está sendo processado no judiciário? Não existe isso. Pode haver, isso eu tenho dito com frequência, pode haver uma eventual troca de ideias para a eventualidade de uma reforma política, porque muitas vezes eu sou chamado para isso. Eu não quero interferir nas questões do Congresso Nacional. Que o apoio dos ex-presidentes daria mais força para se aprovar. Claro, se os ex-presidentes disseram, olha, é importante, isso que nós acabamos de dizer, é importante você modificar os costumes político-eleitorais do Brasil. Se os ex-presidentes prestarem um depoimento nesse sentido, é ótimo. Agora, tratar de Lava Jato, ninguém faria isso. Presidente, até agora, integrantes do Judiciário e do Ministério Público não apareceram nas delações da Odebrecht. A gente ainda tem que ver o que vai vir por aí. É estranho que esses integrantes não tenham aparecido ainda nessas delações? Não parece que é uma delação mais focada no Executivo e no Legislativo? Ou o Judiciário é um poder menos corrupto do que os demais poderes? Não sei dizer, né? Eu confio muito no Poder Judiciário, confio muito nas instituições, naturalmente confio no Ministério Público, como confio no Legislativo e no Executivo, né? Agora, se há pessoas que praticam equívocos procedimentais, aí é preciso verificar nessas delações todas se vai surgir ou não. Eu não posso antecipar nenhum juízo de valor em relação a isso. Né? Tem muita crítica a um suposto protagonismo do Judiciário exacerbado em relação aos demais poderes, ao Executivo e ao Legislativo. O senhor vê isso, presidente? Eu não creio. Você sabe que minha área é direito constitucional. Sim. E eu sempre digo que a interpretação literal é a mais pedestre das interpretações. A interpretação há de ser sempre uma interpretação sistêmica, quer dizer, do próprio sistema constitucional. E o que muitas vezes o Supremo, especialmente o Supremo, tem feito é interpretar o sistema constitucional. Às vezes não está na litera, não está na letra da Constituição, mas está em todo o sistema. Então, o Supremo vem interpretando o sistema, decide desta ou daquela maneira. Não creio que esteja havendo esse chamado protagonismo ou esta interferência de um poder em outro. Até porque, convenhamos, você sabe que a regra fundante, a regra principal da Constituição é aquela que diz que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Portanto, a primeira coisa que se proíbe é a invasão de competência. Se houver invasão de competência, está havendo uma desarmonia. E havendo desarmonia, está havendo uma inconstitucionalidade. Porque nós não somos autoridades, Kenny, a autoridade é a lei, não é? Então, nós estamos debaixo do texto constitucional. Eu vou dizer a você uma coisa, sempre se fala nessa coisa de abuso de autoridade. O vulgo acha que abuso de autoridade, olha aqui, o Temer é presidente da República, fulano é presidente do Senado, do Supremo, se houver alguma coisa com essa autoridade, não é isso não. Quando se fala em abuso de autoridade, está se falando em uma medida administrativa ou de qualquer natureza, ultrapassar os limites legais. Isto que é abusar da autoridade. Desrespeitar a lei. A única autoridade que existe no Brasil é a autoridade da lei, portanto, da Constituição. Presidente, o senhor falou dessa questão de não deixar o governo parar, as votações no Congresso parar. Alguns analistas,
alguns políticos dizem que o senhor deveria, ou que os ministros acusados deveriam se licenciar. Por que eles argumentam? Que manter ministros nessa condição poderia enfraquecer o senhor perante a opinião pública e aí retirar apoio do senhor no Congresso para aprovar. O senhor disse que vai mantê-los porque o senhor definiu uma regra de afastamento, né? Na denúncia, eles se afastam temporariamente, se virarem réus, se afastariam definitivamente. Por hora, o que nós temos é o inquérito, por isso eles ficariam nos cargos. E porque o senhor precisa do apoio do Congresso. Mas como é que o senhor responde a essa avaliação de que isso pode desgastar o senhor na opinião pública e tirar força das reformas? Olha, eu não pratico gestos, digamos assim, né, de natureza populista, né? Eu pratico gestos, acabei de falar da autoridade da lei, e quando falo na autoridade da lei, estou falando na autoridade da Constituição. Quando eu digo, olha, alguém que é delatado, não significa que está definitivamente condenado. Por isso que, penso eu muito adequadamente, eu adotei a regra seguinte: se houver a denúncia, que ainda não é definição de culpabilidade, mas é a significação de vários indícios colhidos no inquérito que levam à possível ideia da culpabilidade. Eu digo, se acontecer isso, eu afasto. E olha, pode até acontecer o seguinte: eu afasto temporariamente e a denúncia oferecida ao Supremo Tribunal Federal pode não ser aceita. E se não for aceita, eu tenho que voltar atrás daquela minha decisão. Se for aceita, daí a pessoa vira ré e, como ré, afastada definitivamente. Então, eu não tenho preocupação com esse fato. Eu acho que eu estarei, digamos, dando segurança jurídica se eu não promover imediatamente a demissão ou exoneração de ministros. Né? Agora, presidente, quase um terço do Senado vai responder a inquérito, 8 ministros, quase um décimo da Câmara. Tem uma tese também que diz que o governo e o Congresso não teriam mais a legitimidade para propor e aprovar essas reformas trabalhista e previdenciária. Como é que o senhor responde a essa crítica? Legitimidade vem daquilo que é legítimo, evidentemente. E sobre ser legítimo, aquilo que está amparado na legalidade. Eu pergunto, os senadores e deputados que estão no exercício do cargo chegaram lá levados por uma centelha divina ou chegaram lá pelo voto popular? Portanto, estão legitimados pelo voto popular. Portanto, quando se propõe a reforma, e veja, eu dou o tópico da modernização, porque se for assim também, quando eu fiz o teto dos gastos, que é cortar da própria carne por meio de uma emenda constitucional, também eles não estariam legitimados a votar o teto de gastos, né? Quando eu fiz a reforma do ensino médio, também não estariam legitimados a fazer a reforma do ensino médio. Isto, data vênia, é uma coisa que deve esperar o futuro. Quando houver eleições, o eleitor vai dizer, esses não podem continuar, eu vou escolher outros, etc. Mas legitimidade eles têm integralmente. Reforma da Previdência. O senhor fez uma reunião hoje, tem um café da manhã, amanhã, terça-feira, fez aí um pacote de concessões. Com essas concessões feitas, o senhor vê risco de essa reforma não ser aprovada ou acha que, diante dessa negociação, a reforma será aprovada? E qual é o seu cronograma, presidente? Olha, o relator percorreu todas as bancadas da Câmara, teve contato com o Senado Federal e veio a mim, chamado por mim até, e trouxe muitas observações pertinentes, porque quando nós mandamos a reforma, digamos, completa, né? Evidentemente, quando vai ao Congresso Nacional, você tem que negociar com o Congresso. Muitas vezes, viu, Ken, dizem assim, o governo recuou. É interessante, este é fruto de uma mentalidade autoritária. É a mentalidade que diz assim, se o presidente decidiu, ninguém pode contestar. E eu tenho uma mentalidade democrática. Então, quem maiormente representa a vontade popular? É o Congresso Nacional. Lá, as várias correntes foram lá e disseram, olha, história de trabalhador rural, por exemplo, não dá para fazer o que é, porque o trabalhador rural tem deficiências que não podem ser equiparadas aos demais. O chamado benefício de prestação continuada, que pega os deficientes, os idosos, não dá para fazer assim. Vieram a mim, eu disse, pode negociar. A espinha dorsal da reforma da Previdência é a idade, né? Que paulatinamente tem regras de transição que levarão até os 65 anos. Então, feitas essas adaptações, eu creio eu, que tendo acolhido as observações das várias bancadas, eu acho que é provável que seja aprovado. Se não aprovar, quais seriam as consequências? Eu acho que é ruim para o país, não é ruim para o governo, não. Porque
Porque este governo aqui, que não vai aproveitar nada disso. Eu tenho mais 1 ano e 8 meses de governo, isso daqui é para prevenir o futuro. O que não pode é continuar um déficit neste ano de 150 bilhões, no ano passado, deste ano 200 bilhões e daqui a alguns anos 600, 700 bilhões. Aí não dá. Você não terá mais verba para os programas sociais, você não terá verba para investimento. Então, por isso que fazer agora é prevenir antes que aconteça uma hecatombe. Como aconteceu em alguns países, na Grécia, por exemplo, eles foram obrigados a cortar 30% da aposentadoria, 30% do salário de funcionário. Nós estamos tentando prevenir exatamente isso, até porque é interessante para você fazer programas de incentivo ao emprego, e isso interessa aos jovens, porque para não parecer que é só uma coisa para o futuro, você precisa ter essas reformulações no país imediatamente. Presidente, o senhor mencionou há pouco a aposentadoria rural. Eu queria detalhar alguns tópicos, porque como o senhor é quem autoriza as negociações, é a palavra mais forte para definir como que esse projeto vai ficar para ser votado lá na comissão e na Câmara, né? O tempo de contribuição mínima vai ficar em 25 anos ou vai baixar para 20? Olha, está havendo negociações ainda a respeito desse assunto. Na verdade, a ideia básica é 25 anos de contribuição, 65 anos de idade, né? Mas acabou aquela história de precisar 49 anos para poder se aposentar. Na verdade, o relator estabeleceu uma fórmula pela qual o cidadão, com 25 anos de contribuição, ele se aposenta com 70%. E a cada novo ano, nos primeiros 5 anos, é uma coisa um pouco complicada de explicar, aumenta 1 ano e meio na contribuição. Então, digamos, se ele ficar mais 5 anos, ele vai se aposentar com mais 7,5%. Se ele ficar 10 anos, nos próximos 5 anos, o aumento já é de 2% ao ano. Então, aumenta mais 10%. Portanto, ele vai para 87%, 88% da aposentadoria. E aí então, o tempo máximo de 49 caiu para 40? Para 40 anos. Caiu para 40. Exatamente. Haverá diferenciação na idade mínima de homem para mulher? Isso ainda pode mudar até o final, presidente? Olha, já houve, no caso da mulher da rural, da empregada rural, né, da mulher trabalhadora rural, já houve uma redução em relação ao homem. Agora, tudo isso, viu, Kennedy, você sabe que leva 20 anos de transição para poder chegar às idades que nós estamos apontando, né? Vai levar muito tempo ainda, apenas dará credibilidade à economia do país. Além da diferença, da eventual diferença de idade, pode haver uma diferença no tempo de contribuição, ou seja, exigir do homem para se aposentar um tempo de contribuição maior do que se exigirá da mulher? Olha, não é improvável. Eu ainda vou ter, ainda hoje, uma reunião com a bancada feminina, vou discutir um pouco esse assunto. Não é improvável que nós tenhamos um tempo de contribuição um pouco menor para as mulheres. Você acha que faz sentido diante da questão da jornada dupla da mulher? Claro. Tem uma correlação lógica entre a redução do tempo de contribuição e a atividade da mulher, né? Magistrados e promotores vão ficar fora da reforma ou vão ficar dentro da reforma, presidente? Dentro da reforma. Dentro da reforma. Vão ficar dentro da reforma. Nós estabelecemos fórmulas que, na verdade, se aplicam a todos. É claro que nós estabelecemos uma questão referente aos estados, né? Quer dizer, observando o fenômeno da autonomia dos estados, especialmente porque uma das suas competências principais é cuidar da administração interna de cada estado, nós deixamos isso por conta dos estados federados. Mas haverá aquele mecanismo que, se em um determinado período, 6 meses, 6 um ano, meses, sim. se o estado não fizer a reforma, ele tem que entrar nas regras da federal. Claro, isso está dentro. Federal. E aí quem vai ficar fora são os militares, então. Que terão uma lei especial, porque eles têm um assento constitucional diferente dos demais assentos constitucionais. Então está sendo elaborada uma lei, eu acho que até maio será remetida ao Congresso Nacional, modificando também o critério de aposentadoria dos militares. Policiais e professores. De igual maneira, você sabe que, tendo em vista a atividade dos policiais de risco e dos professores de um sacrifício muito maior, está sendo negociado, pelo menos, a hipótese de uma redução do tempo para essas categorias. O senhor falou que a reforma original previa ali resolver a situação por 30, 40 anos. Por quanto tempo o senhor acha que com essas negociações a gente terá uma solução aí para a Previdência? Eu prefiro falar em valores. Você sabe que pela área econômica está dito que no projeto original, num período de 10 anos, haveria uma redução do déficit de 800 bilhões. Com essas negociações que foram feitas, pelo menos me vem a informação da área econômica, eu acho que a redução cai para uns 600 bilhões. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: é melhor reduzir o déficit em 600 bilhões ou melhor não fazer nada? Evidentemente que é melhor
reduzir o déficit de 600 bilhões. Reforma trabalhista, o senhor sancionou a terceirização ampla, o relator da reforma trabalhista no Congresso vai apresentar também amanhã, nessa reunião, o relatório dele. A crítica que se faz, presidente, é de que num momento de alto desemprego, com 13 milhões de trabalhadores sem emprego, realizar essa reforma vai deixar o trabalhador numa situação precária para negociar com os empregadores. Qual que é o seu argumento para se realizar essa reforma trabalhista e ter sancionado a terceirização? É de uma singeleza que eu tenho até vergonha de dizer. Diga, Você sabe que falava-se tanto nessa história da terceirização que eu resolvi eu próprio examinar o projeto na hora de propor veto ou sanção, porque normalmente isso vem dos ministérios. Peguei o projeto, Kennedy, ele é de uma singeleza extraordinária. Até em primeiro lugar, ele não trata da terceirização. Ele trata basicamente do trabalho temporário. Os primeiros artigos dizem respeito ao trabalho temporário. Os 2, 3 últimos artigos tratam da terceirização. E interessante essa história da precarização, da violação dos direitos dos trabalhadores, eu não consigo enxergar. Por 2 razões. Primeiro, porque os direitos dos trabalhadores, todos, urbanos e rurais, pode conferir. Artigo 7º da Constituição Federal. Tem lá os direitos sociais. São 35, 36 dispositivos. Primeiro ponto. Segundo ponto. No caso da terceirizada, eu tenho uma empresa terceirizada. Contrato você na minha empresa para que você preste serviço para a empresa C. Eu sou A, você é B, a empresa é C. Você é contratado por mim com carteira de trabalho. Se eu violar os seus direitos, você reclamará contra mim. Se eu não resistir à sua reclamação, não tiver como responder, você vai à empresa C e também pode cobrar dela. Então, na verdade, aumenta aquela mudança da subsidiária para solidária, a responsabilidade solidária, é isso que vai prevalecer? Não, já prevaleceu. Já prevaleceu. Na fórmula que eu estou mencionando, já está o trabalhador tem direito a reclamação, evidentemente, em relação a este. Sim. Se este não pagar, será em relação àquele. Então, isso já está acentuado. O que faltou, na verdade, está sendo consertado na reforma trabalhista, é a questão da assistência médica, da alimentação. Isso tudo está entrando de comum acordo na reforma trabalhista e com isso estará completado o fenômeno da terceirização. E isto vai exatamente incentivar o emprego. Ele não vai desestimular o emprego. E tudo que nós fazemos é com vistas à empregabilidade. É isso que nós estamos fazendo. E para encerrar, presidente, como é que está o cronograma do senhor? Qual que vai ser aprovada primeiro? É a trabalhista, depois é a previdenciária, vem a política, tem aquela simplificação da tributária. Como é que o senhor está vendo aí? Como é que são as próximas semanas e os próximos meses? Quem decide isso é o Congresso Nacional, mas eu tenho proposto o seguinte, que primeiro se vote a trabalhista, na sequência se vote a previdenciária, daí deve-se votar uma reformulação política, que é competência do Congresso, e eu já estou mandando estudar as fórmulas de simplificação tributária no país, porque é um dos gargalos da própria administração, é o problema tributário. Não será uma grande reforma tributária, mas será uma simplificação da metodologia tributária no país. E na política está valendo, está crescendo aquela coisa do distritão, e eu queria uma opinião do senhor sobre o fim da coligação proporcional, que o distritão já faz na prática, né? E sobre a cláusula de barreira. Se eu pudesse dar um palpite, é claro que eu quero deixar isso por conta do Congresso, só mesmo chamado é que nós colaboraremos, né? Mas eu proporia que se fizesse, primeiro, o distritão, o voto majoritário, né? São Paulo tem 70 vagas, os 70 mais votados são eleitos, nesta eleição de 2018. Para acabar com aquele efeito que vota num e elege o outro. Pronto, exatamente. Não só isso, como também na questão da lista, as pessoas dizem, as pessoas querem se esconder dentro da lista. Para tal lista fechada. No majoritário, não, a pessoa vota em Kennedy Alencar, está lá o nome expressado, não é? E depois eu proporia, em 2022, se adotasse, porque muito sustenta essa tese, a tese do distrital. Você faria uma agora com o majoritário e outra em 2022 com o distrital. Mas isso é uma matéria que vai comportar muitas discussões ainda. Cláusula de barreira. Olha, eu sou contra a eliminação traumática dos partidos políticos. O que eu proponho sempre, nesses casos, é existir uma federação eleitoral, ou seja, 5, 6 partidos se coligam, fazem uma federação de partidos para disputar a eleição, elege-se os seus representantes e esta federação tem que se manter durante todo o mandato. O que vai acontecer se você tiver uma federação subsistindo durante todo o mandato? É muito provável que ao final, na próxima eleição, esses 6, 7 partidos se convertam num único partido. Acho que é a melhor maneira. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado a você.